Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui professora Cláudia Redim, dando sequência, portanto, aos nossos simulados. Hoje nós vamos trabalhar um simulado voltado para o concurso da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, 15 questões que nós vamos resolver a respeito da lei orgânica, uma das leis mais importantes para o município e que certamente estará na tua prova. Então, vamos lá. Primeira questão: a soberania popular será exercida segundo a lei orgânica do município de Cachoeirinha, exceto. Bom, estamos tratando aqui da soberania popular, um dos primeiros artigos da lei orgânica, que será exercida, segundo o texto de lei, pelo voto direto e secreto, correto, e até por uma questão de simetria com a Constituição Federal, a alternativa, ela se apresenta correta. Plebiscito e referendo, que são instrumentos da democracia. O plebiscito, um instrumento de consulta prévia à edição de lei, o referendo, um instrumento de consulta após a promulgação de lei para confirmar ou não o seu texto. A iniciativa popular, que será exercida no âmbito dos municípios pela manifestação de 5% do eleitorado daquele município. E cuidado, orçamento participativo, que é um instrumento de participação, mas não está inserido nas hipóteses de exercício de soberania popular, segundo a lei orgânica, e como o enunciado nos exige a alternativa que não corresponde ao texto de lei, a alternativa a ser assinalada é a letra E, segundo o artigo 7º da Lei Orgânica do município de Cachoeirinha. E muito cuidado com essas questões que nos exigem a alternativa incorreta. Elas costumam ser muito comuns em provas e para a gente não se atrapalhar, ser desatento, perder uma questão dada por desatenção, eu sugiro que quando você ler o enunciado, você enlace, marque, grife exatamente aquilo que o examinador está te exigindo. É a alternativa correta, a alternativa correta, a alternativa incorreta, uma exceção. Então, assinala o que ele está te pedindo para que tu não perca de vista e não te confunda na hora da prova, podendo perder então por desatenção uma questão que tu tens conhecimento. Questão número 2, uma questão clássica de concursos municipais, um dos assuntos mais importantes em se tratando de lei orgânica. A autonomia do município de Cachoeirinha expressa-se pela, exceto, novamente nos pedindo a alternativa incorreta. Nós sabemos pelo texto constitucional que os municípios são entes federativos dotados de autonomia. Cuidado, não é soberania, é autonomia. Quem detém soberania é a República Federativa do Brasil. Os municípios são detentores de autonomia. E esta autonomia, ela se exercerá, e esse artigo ele está no início das leis orgânicas e praticamente todas as leis orgânicas, o seu conteúdo acaba se repetindo. Essa autonomia, ela se exerce pela eleição dos representantes do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, prefeito e vice, pelos representantes do Legislativo, que serão os vereadores, e pela capacidade do município de auto-organizar-se, sobretudo no que respeita ao interesse local, uma expressão que está inclusive lá no artigo 30 da Constituição Federal, quando a Constituição se volta a disciplinar os municípios que serão regidos por lei orgânica. Então, dada essa explicação, essa questão clássica que a gente vê se repetir em muitas provas,
De diversas bancas e diversos municípios, vamos para as alternativas. Eleição direta do prefeito, chefe do Poder Executivo, correto. E lembrando, são poderes do município, o Executivo e o Legislativo. O Judiciário não é poder do município. Está organizado constitucionalmente no âmbito federal e estadual. O fato do município ser sede de foro, ser sede de comarca, não se confunde com o poder judiciário ser um dos poderes do município. Eleição direta dos vereadores, poder legislativo. Eleição direta dos conselheiros tutelares não está dentre as hipóteses de exercício da autonomia do município, portanto, já identificamos pelo artigo 6º da Lei Orgânica a alternativa incorreta. Eleição direta do vice-prefeito, representatividade do Poder Executivo e, por último, administração própria no que respeita ao interesse local e grava essa expressão. Interesse local, porque o município terá autonomia e terá competência, inclusive, para legislar nessas questões. Então, a alternativa incorreta, segundo o artigo 6º, letra C. Questão número 3 traz uma questão de competência. E se vocês me perguntassem, em lei orgânica, quais os artigos mais importantes, sem dúvida alguma são os artigos que tratam de competências. Competência privativa do município, decorrente da autonomia, que se relaciona com o exercício do poder de polícia, competências dos poderes legislativo e executivo, competência do prefeito, competência do legislativo com a sanção do prefeito, competência tributária. Então, todos os artigos que tratam de competências são artigos importantíssimos, porque certamente estarão na tua prova. E a questão número 3 traz uma das principais competências da lei orgânica, que é a competência do município decorrente da sua autonomia. E nós já vimos que essa autonomia ela se desdobra na prerrogativa, portanto, de eleger prefeito, vice, vereadores e organizar a sua administração própria, sobretudo no que respeita ao interesse local. Então, agora nós vamos ter que identificar as competências do município que decorrem do exercício dessa autonomia e se relacionam com o exercício do poder de polícia, que é o poder da administração pública municipal de disciplinar, limitar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato para materializar a supremacia do interesse público sobre os interesses individuais. E veja que o enunciado pede para que nós identificamos dentre as alternativas aquela que não corresponde a uma competência decorrente da autonomia. Letra A. Promulgar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. Correto. Exercer a sua competência legislativa, e lembra dessa expressão que está inclusive lá no texto constitucional, nos assuntos de seu peculiar interesse, nos assuntos de interesse local. Letra B. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Alto lá. O município, ele terá competências comuns com os demais entes federativos. E percebam que zelar pela Constituição, leis, instituições democráticas e conservar o patrimônio público, dada a relevância e a necessidade de que todos se voltem a essa garantia, dada a importância
importância dessas matérias, não faria sentido que competisse unicamente ao município. Portanto, eu estou diante de uma competência comum dos entes federativos, inclusive relacionado lá no artigo 23 da Constituição Federal, e não é uma competência que decorre da autonomia do município por se tratar de uma competência comum. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados, heranças e dispor sobre suas aplicações, perfeito. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social nos casos previstos em lei, a intervenção do município sobre a propriedade privada, perfeito, desde que nos limites definidos em lei. Organizar e prestar prioritariamente por administração direta ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, serviços de interesse local correto. Portanto, a alternativa incorreta, segundo os artigos 8º e 9º da Lei Orgânica, é a letra B. Questão número 4. Aí nós vamos ter que identificar uma competência que não é uma competência concorrente com a União e o Estado. Compete ao município de Cachoeirinha, concorrentemente com a União e o Estado, ou supletivamente a eles, exceto. E aí vejam que a gente tem que focar nesses artigos que tratam de competências, porque o examinador pode fazer uma infinidade de cruzamentos entre esses incisos para te confundir e te testar. Letra A. Cuidar da saúde, higiene e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E aí vejam que a competência concorrente, ela trata de assuntos de grande relevância, assuntos que, pela sua importância, por se relacionarem a direitos e garantias fundamentais, não faria sentido que estivessem na esfera de competência privativa de um único ente federativo. Saúde, higiene, assistência pública, direitos de pessoas com deficiência são temas muito relevantes para o Estado brasileiro, para o Estado democrático de direito. Logo, não faria sentido que coubesse apenas a um ente federativo a sua observância. Guarda este raciocínio para identificar as competências concorrentes. Letra B. Proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos e paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. O mesmo raciocínio. Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de bens de valor histórico, artístico e cultural. A nossa responsabilidade coletiva em preservar o patrimônio histórico-cultural e que, inclusive, terá remédios constitucionais específicos para tutelar sua proteção. Proporcionar meios de acesso à educação, à ciência, que também são direitos fundamentais, e estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Alto lá, isso decorre da autonomia do município. Por quê? Porque está relacionado dentre os desdobramentos desta autonomia da prerrogativa do município como ente federativo de administrar-se, organizar a sua administração própria, o que envolve a capacidade de legislar e, portanto, impor, definir as consequências jurídicas pelo não cumprimento dos seus regulamentos. Portanto, segundo os artigos 8º e 9º, a alternativa que não corresponde a uma competência concorrente do município com a União e o Estado é a letra E. Questão número 5. Essa questão também ela é bastante valorizada pelos examinadores.
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município de Cachoeirinha será exercida mediante. O que a Constituição vai nos dizer? Que os municípios, eles deverão ter instrumentos de controle interno, que é o controle interno, que em qualquer administração pública municipal você vai identificar lá o setor responsável por isso, e nós teremos um poder que exercerá o controle externo do poder executivo, que no âmbito do município será exercido pelo poder legislativo municipal. Mas eu terei, portanto, o controle interno e o controle externo. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ela será exercida mediante, portanto, controle externo da Câmara de Vereadores e controle interno do Executivo Municipal, segundo o artigo 16 da Lei Orgânica, e, portanto, a alternativa correta é a letra B. Não é o Ministério Público, não é o Poder Judiciário, não é o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Contas do Estado é órgão auxiliar do Poder Legislativo no exercício do controle externo do Poder Executivo. Portanto, a alternativa correta, segundo o artigo 16 da Lei Orgânica, é a letra B. Questão número 6. É de competência exclusiva da Câmara Municipal de Cachoeirinha, exceto. Outra questão de competência, estou explorando muito os artigos que tratam de competência, dada a importância desses artigos, e estamos tratando aqui da competência exclusiva da Câmara Municipal. Se eu estou tratando de uma competência exclusiva, eu tenho que relacionar a atribuições e funções internas do Poder Legislativo, porque eu terei competências que irão exigir a sanção e concordância do chefe do Poder Executivo e que vão se relacionar com assuntos de interesse do município. Mas aqui eu estou tratando daquilo que é de exclusividade do Poder Legislativo. Vamos lá. Eleger sua mesa, elaborar o seu regimento interno e dispor sobre sua organização administrativa. Perfeito. Cabe unicamente ao legislativo fazer essa organização conforme o seu regimento interno. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços, iniciativa de lei para fixação de remuneração, observação de parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja que são hipóteses que se relacionam com a organização interna deste poder. Dar posse ao prefeito, vice, conhecer de suas renúncias ou afastá-los definitivamente do cargo. Perfeito. É competência exclusiva do legislativo. No primeiro dia do primeiro ano da legislatura, dar posse ao chefe do Poder Executivo, a chefia do Poder Executivo, bem como conhecer de suas renúncias e afastá-los definitivamente do cargo. Deliberar sobre empréstimos e operações de crédito e a forma e os meios de pagamento. Alto lá. Isso, por se tratar das contas do município, vai exigir uma articulação entre legislativo e executivo. Essa é uma das hipóteses que exigirá a sanção do prefeito e não é uma competência exclusiva da Câmara Municipal. E, por fim, autorizar o prefeito ou o vice a se ausentar do município por prazo superior a 15 dias e do país a qualquer tempo, sob pena de declaração de vacância do cargo.
Portanto, a alternativa incorreta, segundo os artigos 23 e 24, é a letra D, tendo em vista que não se trata de competência exclusiva por exigir a sanção do prefeito municipal. Questão número 7. Segundo a Lei Orgânica de Cachoeirinha, as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas pela Câmara Municipal mediante. Então, a comissão parlamentar de inquérito, ela é uma comissão diferenciada, terá características próprias, e essas características estão sendo exigidas pela questão. Primeiro, a comissão parlamentar de inquérito, ela atribui poderes de investigação próprio das autoridades judiciais e ela será instituída mediante um quórum específico para apurar fato certo por prazo determinado. Esse quórum exigido pela Lei Orgânica para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito corresponde ao requerimento de 1/3 dos membros da Câmara para apuração de fato determinado e por prazo certo, segundo o artigo 42 da Lei Orgânica. Portanto, a alternativa correta, no nosso caso, é a letra A, que traz o quórum correto e as características de apurar fato determinado por prazo certo a partir dos poderes de investigação atribuídos à comissão e próprios de autoridades judiciais. Questão número 8, uma questão também bastante cobrada em provas, a iniciativa popular. E por que ela é muito cobrada em provas de concurso? Porque o examinador tenta te confundir com o quórum previsto para iniciativa popular exercida no âmbito nacional. A iniciativa popular será exercida mediante projeto de lei subscrito no mínimo. O que acontece? A iniciativa popular prevista em âmbito nacional, prevista lá pelo artigo 62 da Constituição Federal, vai exigir a manifestação de 1% do eleitorado nacional. Ao passo que os municípios que possuem um território menor e população menor, a Constituição vai exigir para o exercício da iniciativa popular a manifestação de 5% do eleitorado. E mais, a lei fala, e aí é um detalhe bem importante, já vi várias questões de concurso pegarem candidatos alterando o eleitorado por morador, por habitante. É eleitorado que pressupõe regularidade perante a Justiça Eleitoral, capacidade no que se refere às condições de votar. Portanto, essa legitimidade ela será exercida a partir da condição de eleitor. Então, você tem que cuidar o percentual, âmbito nacional 1%, âmbito municipal 5% e manifestação do eleitor, não é habitante, não é morador, é eleitor, ok? Portanto, segundo o artigo 49 da Lei Orgânica, a iniciativa popular será exercida mediante projeto de lei subscrito no mínimo 5% do eleitorado do município e deverá versar sobre interesse específico do município, da cidade ou de bairros, letra C. Questão número 9. No que se refere à administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município de Cachoeirinha, assinale a alternativa e enlaça a incorreta. Letra A. Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Estou tratando aqui de princípios constitucionais que vão reger a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, lançadas no caput do 37 da Constituição e reproduzidas pela Lei Orgânica. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis, cuidado, somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A própria Constituição vai nos dizer que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros, desde que preenchidos e observados os requisitos estabelecidos em lei. E por questão de simetria, a lei orgânica reproduz o texto constitucional. O prazo de validade do concurso público, e aí cuidado, também já vi candidatos caírem numa alternativa que é muito fácil. A validade do concurso não será de 2 anos, será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Pode ser de 1 ano mais 1, então muito cuidado. Será de até 2 anos e também aqui a lei orgânica está reproduzindo o texto constitucional. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. A alternativa incorreta, segundo o artigo 72, é a letra B, porque cargos, empregos e funções públicas não são acessíveis somente aos brasileiros. Essa restrição está incorreta. Questão número 10. Atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos observando-se as normas previstas pela Lei Orgânica de Cachoeirinha. E aí nós teremos hipóteses que serão objeto de portaria, e a portaria se volta para questões internas da administração pública, ao passo que os decretos têm efeitos externos. O que não é objeto de portaria segundo a lei? Provimento e vacância de cargos públicos e atos de efeitos individuais. Portaria, efeitos internos. Lotação e relotação nos quadros de pessoal. Portaria, efeitos internos da administração. Autorização para contrato e dispensa de servidores sobre o regime da legislação trabalhista. Efeitos internos, contratação de pessoal nos termos da lei. Portaria. Abertura de sindicâncias e processos administrativos. Aplicação de penalidade e atos individuais de efeitos internos. Portaria. Regulamentação de lei. A regulamentação de lei, ela é feita por decreto. Ela possui efeitos externos e terá como propósito tornar a lei exequível, observável, né? Seja explicando a lei, seja regulamentando algum detalhe, alguma questão que exige, portanto, por decreto, essa regulamentação por parte do Poder Executivo. Portanto, separa a portaria que tem efeitos internos do decreto que tem efeitos externos e o primeiro exemplo no que se refere a decreto é a regulamentação de lei, exemplo clássico de efeitos externos, segundo o artigo 105 da Lei Orgânica. Portanto, a alternativa incorreta na 10 é a letra E, por se tratar de decreto. Questão número 11. A alienação de bens imóveis está subordinada às seguintes formalidades, segundo a Lei Orgânica, exceto. Me aponta nessa questão aquilo que não é uma formalidade prevista pela Lei Orgânica. A alienação de bens imóveis terá uma série de formalidades e terá mais formalidades que a alienação de bens móveis, que também apresenta algumas formalidades.
Por se tratar de bens imóveis, primeiro, a administração pública vai ter que comprovar a existência de interesse público. Deve submeter o bem a uma avaliação prévia por se tratar de dinheiro público. Exigirá uma articulação do poder executivo com o poder legislativo, a concordância do legislativo, que dará essa manifestação a partir de uma autorização legislativa. E deverá ser feita essa alienação, segundo a lei orgânica, por concorrência, que só estará dispensada em caso de doação. A lei não prevê pregão eletrônico, portanto, a alternativa incorreta, segundo o artigo 111 da lei orgânica, por não corresponder a uma dessas formalidades, é a letra D. Questão número 12. Respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, princípio da simetria, a lei orgânica que rege o município deverá observar o conteúdo da Constituição Estadual e Federal. Compete ao município instituir os seguintes tributos, exceto. E aí nós estamos tratando da competência tributária, que está disciplinado no artigo 156 da Constituição Federal, em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Vamos lá. Letra A. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Todos os entes federativos possuem, portanto, a competência, incluindo o município, a competência para instituir taxas. Letra B. Imposto sobre propriedade territorial rural. É um imposto em espécie de competência da União. Imposto sobre transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis situados no município por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Se fosse causa-morte, seria uma competência do Estado. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado, perfeito, e o ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, dentre os tributos relacionados nas alternativas, impostos, taxas e contribuições de melhoria, o único que não corresponde a uma competência do município é o imposto sobre propriedade territorial rural, por ser de competência da União, letra B, artigo 145 da Lei Orgânica. Segundo a Lei Orgânica do município de Cachoeirinha, a educação, direito fundamental social, direito de todos, é dever do governo municipal nos seguintes termos, exceto igualdade de condições para o acesso e permanência da escola. A educação é direito social previsto lá no artigo 6º da Constituição. Direito social que exigirá políticas públicas específicas por parte do ente federativo município, a ser exercido em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Letra B. Uniformidade de ideias e concepções pedagógicas. A uniformidade de ideias e concepções pedagógicas não se compatibiliza com o Estado democrático de direito, que contempla a liberdade, né, como um dos valores fundamentais, inclusive de ideias, de concepções. Portanto, não há que se falar em uniformidade com relação ao texto constitucional.
Gestão democrática do ensino garantirá a participação de representantes da comunidade perfeito, valorização dos profissionais de ensino correto e garantia de padrão de qualidade, cabendo ao município promover o atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades educativas especiais. Então, segundo o artigo 157, dentre as alternativas, aquela que não se compatibiliza com a lei orgânica e Constituição é a letra B. Questão número 14, nossa penúltima questão. Segundo a lei orgânica do município de Cachoeirinha, a saúde, outro direito social, direito de todos, é dever do município nos seguintes termos, exceto políticas econômicas e ambientais que visem prevenção e ou eliminação do risco de doenças e outros agravos, o aspecto preventivo, acesso universal e preferencial negativo e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. O acesso se dá em termos de universalidade e igualdade. Ações e serviços de saúde do município serão de natureza pública e gratuita, integrarão uma rede regionalizada e hierarquizada, integrando o Sistema Único de Saúde e a universalização da assistência de igual qualidade com acesso igualitário da população a todos os níveis do serviço de saúde, sem preconceitos e privilégios. Então, segundo os artigos 180 e 181, a alternativa incorreta é a letra B, porque o acesso é universal e igualitário. Nossa última questão: serão objeto de leis complementares que dependem da aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, exceto lei complementar tem por objeto matéria reservada, e essa matéria ela será objeto de lei complementar, e a própria lei, no nosso caso a lei orgânica, indicará o que será objeto de lei complementar. Ela tem reserva de conteúdo, e a lei orgânica vai nos dizer que o Código de Obras, o Código de Posturas, o Código Tributário, o Plano Diretor, dada a relevância dessas matérias, serão objeto de lei complementar. E já vimos em questão anterior que regulamentação de lei não se dá por lei complementar, mas por decreto. Portanto, segundo o artigo 57A da lei orgânica, a alternativa incorreta é a letra E. Se esse simulado foi importante para o seu estudo, se inscreve no canal, deixa sua mensagem. Qualquer dúvida, me acessa pelas redes sociais, Instagram, Facebook e até mesmo por e-mail. Eu agradeço a atenção de todos e aguardo vocês no nosso próximo vídeo.